E as vacinas entregues pela Fiocruz podem ficar abaixo da meta das 200 milhões de doses este ano. E você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro disse que estuda zerar o ICMS sobre os combustíveis a partir do ano que vem. O desmatamento continua avançando na Amazônia brasileira, com área devastada próximo ao recorde registrado no último ano de referência agosto a julho. As imposições para a primeira etapa atrasam e a escolha dos voluntários para os testes da Butanvac em humanos. As discussões do voto impresso continuam. Agora o novo texto será levado ao plenário da Câmara. O Criciúma volta a campo daqui a pouco, às 8 horas da noite, para a recuperação frente ao São José. E o programa Sala de Entrevistas volta à grade da programação da TV Primavera. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Boa tarde, esta é mais uma edição do Informe Região, nesta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. E o desmatamento na Amazônia vem batendo recordes. De acordo com as informações, as queimadas também vão alterando a vida do bioma natural. Só entre os meses de julho e agosto, um novo recorde de queimadas foi registrado. Nos últimos 12 meses, a maior floresta tropical do planeta perdeu 8.712 quilômetros quadrados, 5% menos do que os 9.126 quilômetros quadrados do período anterior, entre agosto de 2019 e julho de 2020. O número foi o maior registrado desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a publicar esses dados em 2015. O desmatamento teve um forte aumento desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder em 2019, com uma agenda favorável à abertura da floresta para atividades agrícolas e de mineração. O Observatório do Clima, um coletivo de ONGs, estima que a média de áreas desmatadas durante os 3 ciclos correspondentes ao governo de Bolsonaro é 70% maior do que nos 3 ciclos anteriores. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu na segunda-feira que a meta de redução do desmatamento em 10% entre agosto de 2020 e julho de 2021 não será alcançada. E o Senado Federal aprovou o refis da União, o pagamento de dívidas com descontos em juros para quem aí precisar fazer o pagamento ou à vista ou parcelado. Se for à vista, esse pagamento pode ter aí um desconto de 90% nos juros e multas. Tudo isso faz parte de um plano de renegociação de dívidas do governo federal. Segundo o parecer do relator, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, o prazo de adesão vai até 30 de setembro. Poderão ser pagos ou parcelados os débitos vencidos até o último dia do mês anterior à entrada em vigor da lei. As parcelas terão valores reduzidos nos 3 primeiros anos. A possibilidade de renegociação será oferecida a pessoas físicas e empresas, inclusive àquelas que se encontram em recuperação judicial e submetidas ao regime especial de tributação. Entre as várias medidas de recuperação econômica aprovadas desde o ano passado pelo Congresso Nacional, esta é uma das mais importantes, pois se destinam não a simplesmente proteger as empresas contra a crise de 2020 e 2021, mas a oferecer um caminho para a recuperação de suas finanças no futuro pós-pandemia. Parte considerável das dívidas que serão renegociadas enquadra-se na categoria das dívidas com baixa probabilidade de pagamento, mesmo por intermédio de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, além de gerar mais arrecadação do que eventuais renúncias fiscais, a reabertura do PERT possibilitará a recuperação de créditos dados atualmente como perdidos.
De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o projeto foi apresentado ainda em 2020. Segundo Pacheco, os efeitos da pandemia demandam a criação da medida. O Ministério da Economia se manifesta de maneira contrária ao projeto. Embora o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha sinalizado apoio a um projeto de renegociação de dívidas tributárias, membros da pasta afirmam que o programa não poderia ser tão amplo. O Ministério é contrário, em especial, a um programa que permita a renegociação de dívidas para quem não foi afetado pela crise da Covid ou para quem lucrou durante o período. Ainda não há uma projeção da pasta sobre o impacto fiscal decorrente do texto, mas já se fala que deve ser grande e que representa mais que uma bomba a estourar nas contas públicas, que estão em déficit desde 2014. E com tanta exigência, as novas vacinas contra a Covid-19 estão demorando um pouco para avançar no país. É o caso da Butanvac. As muitas exigências para o estudo clínico da Butanvac em humanos têm adiado a escolha dos 418 voluntários para a primeira fase dos testes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo um dos responsáveis pelo recrutamento, a fase é a mais rigorosa da pesquisa. Com isso, até o momento, foram selecionados 120 voluntários de um total de 9.000 inscritos. A ideia era concluir o recrutamento e a vacinação em 7 dias. A nova previsão é de que essa fase agora pode durar de 10 a 14 dias. Para essa etapa, o Butantan e o HC buscam voluntários com mais de 18 anos que não tenham tomado nenhuma vacina e nem tido a Covid-19. As inscrições podem ser feitas no site do hospital. O objetivo da fase é observar a eficácia imunológica da Butanvac. A vacina é uma aposta de produção em ampla escala que pode não só atender o Brasil, mas outros países com dificuldades de acesso a imunizantes. E uma nova frente fria vem chegando ao sul do Brasil. O calorzinho de hoje não é para se acostumar, não. A partir de amanhã já tem queda nas temperaturas. Nesta terça-feira, a previsão de pancadas de chuva com mínima de 10 graus e máxima chegando na casa dos 19 graus. Já na quarta-feira, o tempo permanece nublado com a entrada de uma nova frente fria, onde as temperaturas mínimas devem ser de 7 graus e as máximas de 14. O mesmo acontecendo na quinta-feira, com pancadas espaçadas de chuva, mínima de 10 graus e máxima de 14. Na sexta-feira, também há previsão de pancadas de chuva durante todo o dia, com mínimas de 11 graus e máxima de 17. A seguir, nossa casa promove mais um bazar beneficente a fim de arrecadar fundos para a instituição. E o presidente Jair Bolsonaro, em discurso, afirmou que quer diminuir e zerar o ICMS sobre o preço dos combustíveis e também conversou com o presidente da Petrobras a fim de renegociar os valores e diminuir o preço do combustível. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira que conversou com o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, e sugeriu um acordo para que sejam avaliadas mudanças na política de preços da Petrobras. Bolsonaro sugeriu não aplicar reajustes sempre que houver variação do preço do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional. A declaração foi dada em um encontro com empresários, além de lideranças políticas e religiosas, no município de Joinville, em Santa Catarina, e transmitida pelas redes sociais do presidente. Estamos com dificuldade. Essa semana conversei com o presidente da Petrobras, o general Silva e Luna, que eu falei para ele, dá vontade de a gente chegar a um acordo, porque eu não posso interferir na Petrobras, que não é uma estatal, né? Toda vez que a gente diminui 5 centavos no preço da gasolina, não desce nada na bomba.
Quando lá na frente eles somos obrigados a aumentar mais um centavo, ele aumenta na bomba. Então eu falei, olha, vamos estudar a possibilidade de a gente não mexer no preço do combustível quando o dólar cair aqui dentro, o preço do barril de petróleo cair lá fora, que é a maneira de não aumentar combustível. Bolsonaro também disse que gostaria de acabar com os postos de bandeira branca, aqueles que não são filiados a nenhuma marca. Nesta sexta-feira, o presidente cumpriu agenda em Joinville, Santa Catarina, cumprimentou apoiadores nas ruas e fez um passeio de carro pela cidade. Entre os compromissos oficiais, visitou o grupamento de bombeiros voluntários e realizou a entrega simbólica de 2 caminhões doados pelo Exército Brasileiro. Também foi condecorado com a Ordem ao Mérito Machadinha. Mais cedo, antes de deixar Brasília, em encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por um caminhoneiro sobre o preço dos combustíveis. Disse que não faria promessas, mas que estuda a possibilidade de zerar o ICMS sobre os combustíveis a partir do ano que vem. Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros, não só durante a pandemia, bem como em outros momentos. Vocês são essenciais para transportar nossas riquezas para os 4 cantos do Brasil. Sabemos que o combustível está um preço, no meu entender, caro. Temos que buscar maneiras de reduzir o máximo possível. Eu não gosto de falar em promessas, né? Mas eu gostaria de zerar o imposto federal do diesel a partir do ano que vem. Eu gostaria, vou me empenhar sobre isso. Não posso garantir que será feito. Digo, não é uma promessa, é um estudo. Falei de diesel. Combustível também, de maneira geral, está alto no Brasil. É inadmissível na refinaria sair R$ 1,90 o preço da gasolina, do litro, e na ponta da linha chegar a 6, 6,10. Tem os componentes aí, frete, margem de lucro dos donos de postos, o imposto federal, na ordem de R$ 74,00, e o ICMS, que é no mínimo o dobro disso. O que a gente busca na Câmara, vai fazer 6 meses um projeto de lei para regulamentar a emenda constitucional 2001, onde diz que o ICMS tem que ter um valor nominal, não pode ser um percentual. As declarações de Bolsonaro foram dadas diante da escalada dos preços do combustível no país. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do óleo diesel é de R$ 4,65. Já da gasolina é de R$ 5,82. Mas aqui no Distrito Federal, as bombas não marcam menos que R$ 6. Transportadores de cargas e motoristas em geral reclamam dos sucessivos aumentos. É difícil, muito difícil. A gente tem que rebolar, porque assim, tudo tá alto. Não é só a gasolina, supermercado, tudo um absurdo. A inflação lá em cima e aí? Nada melhora, né? É triste, infelizmente. A cada dia que passa, nós estamos tendo um aumento diário dos combustíveis e estamos sendo pegos de surpresa. Muitas vezes, esse aumento, a gente faz uma programação mensal e sai desse aumento por conta que não há uma política econômica que regulamente esses valores do combustível. Para você ter uma ideia, há 2, 3 meses passados a gente abastecia o álcool, por exemplo, o etanol a R$ 4,00, hoje está 5 e pouco. E se continuar com essa elevação, daqui a pouco estamos pagando R$ 7, R$ 8 no litro de gasolina. E a Nossa Casa promove mais uma edição do seu Bazar Beneficente, com peças novas e usadas, brinquedos e roupas, tudo isso a fim de arrecadar verbas para continuar atendendo as crianças que fazem parte da instituição. A Nossa Casa está novamente com bazar de roupas e brinquedos doados pela comunidade para poder arrecadar alguns valores para dar continuidade às obras da instituição. São para manutenções do dia a dia, às vezes precisa comprar algum item para cozinha, né, alimento, né, às vezes precisa comprar algo para o conserto da instituição, igual na Nossa Casa, né, às vezes precisa de algum auxílio, então esse valor é usado para isso também. Para garimpar entre tantas opções
inscrições no bazar, basta fazer o agendamento. Esse mês as portas vão ficar abertas mais dias, até a sexta-feira. Os horários eles são agendados, né, através do nosso WhatsApp ou até mesmo pelo telefone. Então, agendar o horário é importante devido ao Covid, né? E até para a pessoa poder passar um tempo e ter a privacidade de poder estar escolhendo as peças, né? O bazar conta com roupas de adultos e crianças, calçados, brinquedos e até bijuterias. Além dos valores arrecadados com as vendas, também há a possibilidade de estar contribuindo com a nossa casa, doando alguns itens que são necessários durante o mês. Nossa lista de necessidades ela é sempre postada no nosso site, Instagram, né? E também tem a Stephanie, nossa recepcionista que sempre encaminha, né? Então lá nós postamos os itens daquele mês que a gente vai precisar. E a comunidade, nós voluntários sempre nos auxiliam. Então quem quiser poder estar acessando, lá a gente sempre posta. Então não se esqueça, agende o seu horário e boas compras. A seguir, Criciúma entra em campo daqui a pouquinho, às 8 da noite, pela Série C do Nacional. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Tigre vai enfrentar o São José pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Criciúma precisa vencer para continuar com moral aí dentro da competição. O Criciúma inicia a semana com uma importante partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Tigre recebe o São José hoje às 8 horas da noite no estádio Heriberto Wilson e precisa de um resultado positivo para voltar ao G4 do Grupo B da competição nacional. Para a partida válida pela 11ª rodada, o técnico Paulo Baier não contará com o goleiro Gustavo, que foi expulso contra o Ituano, com o lateral esquerdo Helder, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e com o meia Felipe Matheus e o zagueiro Genilson, que estão no departamento médico do clube. A gente tem que retomar de novo, né? Voltar de novo a jogar como nós jogamos contra o Figueirense, como jogamos a primeira partida com o Fluminense. Então é essa retomada. Os últimos 2 jogos nossos, a intensidade foi abaixo, né? Então a gente já conversou com os atletas e tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo agora. Com tanta gente de fora, quem está feliz em voltar a vestir a camisa tricolor é o goleiro Roberto. A expectativa é grande, né? A vontade e tudo que eu trabalhei esperando esse momento. Então é um momento muito especial na minha vida e entrar em campo e desfrutar. O zagueiro Rodrigo e o volante Dudu Vieira voltam a ficar à disposição do técnico Paulo Baier após cumprir a suspensão automática. O último treino aconteceu na manhã de ontem, domingo, no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Portanto, o Tigre joga hoje às 8 horas da noite no estádio Heriberto Wilson. E amanhã volta a grade de programação da TV Primavera, o programa Sala de Entrevistas. Amanhã vamos conversar sobre ginástica laboral. Ginástica laboral. Você sabia que cada vez mais as empresas estão investindo nesse tipo de trabalho com seus colaboradores? No Sala de Entrevistas desta terça-feira, a educadora física Cristiane Sesconeto, especialista no assunto, vai explicar o que são esses movimentos e como podem ajudar na saúde dos colaboradores, também para aqueles que trabalham em home office. A pandemia ela foi uma via de mão dupla na questão da atividade física em geral para todas as pessoas. O que acontece? Tanto muitas pessoas estão utilizando a cadeira da cozinha para estar como fazendo escritório e ficar o dia inteiro numa posição desconfortável, como as pessoas que tinham um horário muito fixo, elas eram presas em determinado horário, sai de casa, pega filho, vai para a escola, vem, trabalha, volta, uma rotina como, agora eu posso fazer meu próprio horário, eu posso acordar às 2 da manhã e trabalhar. Então,
Muitas pessoas iniciaram a atividade física e a ginástica laboral, que é oferecida por muitas empresas também no home office, fez com que despertasse essa atenção à qualidade de vida, justamente porque as pessoas começaram a se sentir desconfortáveis, tanto quanto com a postura, com a aparência também, e não a aparência um pouco relacionada à estética, e um pouco começaram a fazer mais atividades dentro de casa, tiveram que se locomover mais, vão ao mercado mais vezes por semana. Então as pessoas começaram a investir um pouco, as empresas e as pessoas começaram a investir um pouco mais. Então, tanto nós fazemos hoje a ginástica laboral dentro das empresas, que a maioria das empresas já voltou com um bom fluxo, como em home office, como programas ou aplicativos de ginástica laboral com alguns exercícios diários que eles aparecem para os colaboradores das empresas, para que durante o dia você lembre de estar fazendo um alongamento ou dicas de saúde voltada para a questão de fazer um alongamento. A própria questão de levantar e espreguiçar, né, já é o primeiro alongamento do dia. Então, todas essas questões estão sendo bastante abordadas nessa nossa pandemia que ainda não acabou, né? Parece que acabou, mas ainda não acabou. O objetivo dos exercícios que utilizam técnicas de respiração, alongamento, correção postural evitam doenças ocupacionais e o surgimento de dores e lesões. Existem vários tipos de empresa no mercado. Existe a empresa que efetivamente investe no seu colaborador e a empresa que efetivamente só quer um retorno do trabalhador. Hoje, com toda essa modernidade, com toda essa informação que o mercado nos oferece, a maioria das empresas está propícia a investir no colaborador. Então, a questão de, antigamente, fazer uma festa de fim de ano, vamos fazer uma mega festa, todo mundo vai beber, tem cerveja, tem churrasco. Então, esse era o investimento que a empresa fazia. Deixava o funcionário feliz momentaneamente e pronto, e passava o ano inteiro sem fazer nenhum outro investimento. Hoje, a ginástica laboral ela é tão importante quanto a oferta de um plano de saúde. Na hora da escolha, eu quero trabalhar nessa empresa ou nessa empresa. Essa empresa me chamou, ela tem plano de saúde, assistência dentária e ginástica laboral. Então, a ginástica laboral é um benefício que a empresa oferece. As empresas começaram a ver isso como um investimento na qualidade de vida e no aumento da produtividade. Alguns escritórios, eu vou citar os escritórios porque no chão de fábrica a gente também faz bastante laboral, tem uma adesão muito boa, mas nem todas as empresas ainda enxergam, tem essa visão além do alcance, eu costumo dizer, no retorno da produtividade. Então, na maioria dos escritórios que são em sua maior parte um público mais de cadeira, digamos assim, que trabalha com computação, ou banco, ou nessa parte onde fica muito tempo sentado, digamos assim, eles começaram a ver que durante, principalmente o período da tarde, início da tarde, ou fim da tarde, ou fim da manhã, havia uma baixa de produtividade. A hora da siesta, né? Isso, seria depois então, do almoço. antes do almoço. Antes o pessoal tá com muita fome, e aí o pessoal já começa a não raciocinar mais. Depois do almoço, volta. Se teve uma alimentação muito carboidrato, uma alimentação um pouco mais exagerada, também fica com sono. E no fim do expediente, ali, se o expediente acaba às 6 horas, 5 horas da tarde, começa já a não estar mais prestando atenção. Então, em alguns horários chaves, o professor da ginástica laboral, ele tem que chegar no clima da empresa. A empresa ela tem que ter um clima especial para laboral, ela tem que ser receptiva. Então não adianta você é obrigado a fazer ginástica laboral. Não. A empresa cria um entendimento para o colaborador do benefício a longo prazo da ginástica laboral. Então o colaborador ele já é receptivo à ginástica laboral, então ele já quer fazer. Então começa com a quebra da rotina. Começa com essa questão de que tô com sono. Não, mas eu vou levantar, vou fazer laboral e, nossa, que legal, e a gente dá aquela alongada. E quando retorna ao posto de trabalho, a pessoa já acordou mais. Às vezes, a gente costuma dizer que muitos problemas são resolvidos na hora da laboral. Porque você tá ali lendo um e-mail, você tá pensando e de repente não vem. E aí você sai daquele sistema ali e tem um insight e resolve o problema. Às vezes você só precisa desfocar um pouco para voltar a ter o resultado.
E a médio e longo prazo, você costuma perceber que, mas quando eu faço a laboral, para de doer um pouquinho as costas. Mas eu ficava com tanta dor nas mãos no fim do dia, ou no punho, ou dor no pescoço, a dor na cervical, principalmente hoje, em questão dos celulares, né? Mas, assim, as pessoas estavam com mais dores no corpo. Então, elas começam a observar que pós-laboral não tem mais esse tipo de inconveniente. Então, além deles quererem fazer a laboral, isso leva os colaboradores para a vida da atividade física. Ficou curioso para saber mais sobre o assunto? Então é nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. E essa foi mais uma edição do nosso Informe Região. Você acompanha essas e outras notícias nas nossas redes sociais, seguindo @TV Primavera no Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, uma boa semana.